Olá, pessoal, muito prazer. O meu nome é Patrícia Villanova, tenho 46 anos, sou sócia e fundadora da Villanova Consultoria, sou mãe da Natália, esposa do Maurício e filha da Lúcia. E o restante vocês vão descobrir aqui comigo. Hoje nós estamos aqui no primeiro episódio do nosso podcast Conexão Mulher. Eu vou trazer aqui, junto com as minhas convidadas, mais do que especiais, um pouquinho do que é importante na minha vida e no dia a dia da consultoria. Hoje o nosso papo vai ser com a doutora Elisa e com a Camila, que eu vou chamar de Elisa, e a gente vai falar sobre a saúde mental das crianças durante e pós-pandemia. Muito bem-vindas, obrigada por aceitarem o convite. Eu quero escutar de vocês e sobre esse tema tão relevante para a gente. Vamos lá? Muito bem, eu sou Elisa Andrade, eu sou psicóloga, mestre e doutora em psicologia infantil e da adolescência, trabalho com crianças e adolescentes no meu consultório, sou diretora do Instituto de Psicologia Morumbi e também trabalho no Tribunal de Justiça na Vara da Infância e da Família. Sou mãe de gêmeos de 8 anos e estou aqui para conversar um pouquinho sobre a saúde mental das crianças e dos adolescentes e minha perspectiva de atendimentos e de experiência nessa área. Olá, bom dia. Eu sou a Camila Falck, eu sou psicóloga clínica, tenho especialização em famílias e casais dentro da terapia sistêmica. Eu sou especialista também em neuropsicologia, psicologia positiva, gosto muito das terapias alternativas também e psicossomática. E o tema, né, da criança é muito relevante, envolvendo toda a família, enfim, o sistema que liga essa criança aos problemas que hoje, né, estão tão presentes aí com relação à saúde mental. Bom, meninas, acho que vale a pena eu falar aqui que nós somos amigas, além de tudo, né? A Elisa é minha amiga por conta dos nossos filhos, que estudaram juntos e têm amizade até hoje, que me indicou a Camila, que é a minha psicóloga e quem segura os rojões da minha vida toda semana. Obrigada, viu, Camila? Então, esse assunto que eu quis trazer aqui para essa pauta e para essa estreia é um assunto que eu acho que vem muitas e muitas famílias vivenciando, né? A psicologia infantil, principalmente durante a pandemia e agora como lidar no pós-pandemia. Não teve jeito, né? A gente se trancou dentro de casa, pai, mãe, filhos, às vezes sogro, sogra, mãe, todo mundo junto. Os trabalhos invadiram as casas das pessoas. A escola invadiu a casa das pessoas sem nem pedir licença. E para nós adultos, que é foi tão um baque, né? Foi tão difícil, quem dirá para a cabecinha dos nossos filhos, né? Sejam eles da idade que forem. Talvez os bebezinhos não tiveram tanto esse impacto. Mas a minha filha, por exemplo, de 8 anos, que estava ali no primeiro ano da pandemia, começando a alfabetização, foi muito difícil, né? Então, eu queria ouvir de vocês o que aconteceu nesse momento da pandemia dentro do consultório. Vocês tiveram que parar um pouco e na retomada foi uma coisa absurda. Como que a família conseguiu lidar ou tentou lidar? Quais eram os principais temas que foram levados para os consultórios? E como que você conseguiu ajudar essas famílias a ter um mínimo de sanidade para tocar o barco durante aquele período? Quer começar, Camila? Na questão familiar, obviamente que foi um susto, né? Porque a gente precisa entender que as pessoas tinham uma forma de lidar, né? Pai e mãe trabalhando, então pai e mãe saem de manhã, né? Deixa uma criança na escola, deixa outra. Existe toda essa concepção aí, né? Um pai leva, a mãe leva quando tem colaboração, que isso caiu feito uma bomba na pandemia, né? A tal da colaboração. Então, assim, existia um sistema em que todo mundo já estava habituado. De repente, tudo isso foi tirado. E foi literalmente de repente, né? Do dia para a noite, tudo mudou. E aí, novas adaptações, efetivamente, tiveram que ser colocadas, né? Mas aí, como é que eu coloco isso? A minha preocupação como terapeuta de família é fazer com que essa família se adeque ao que acontece e a família, principalmente, entenda onde que está o erro disso tudo. Porque praticamente todo mundo teve problema.
Quando a gente vai observar depois, durante, obviamente, né, que teve os atendimentos não pararam, consultórios fecharam, mas aí nós também entramos nessa Adaptação, loucura né? toda de adaptação à tecnologia, não é? Porque não era uma coisa comum, o comum era estar no consultório, não atendimentos online, a não ser pacientes, né, do exterior. Então, houve também toda essa readaptação, onde que põe o pai, onde que põe a mãe, onde põe a criança, quem fala, quem não fala, como fala. E aí a gente chega lá na raizinha dos problemas, né? Então, uma das coisas que ficou muito evidente foi justamente isso. Havia um sistema que era, os pais saíam pela manhã, deixavam os filhos nas escolas e só retornavam, né, final da tarde, à noite, enfim, com as crianças já também, né? Se não iam buscar na escola no horário da saída do trabalho, alguém pegava no meio do turno e, enfim, só se encontravam à noite. E é aquela rotina da noite, né? Se vai dar jantar, não vai dar jantar, tá na hora do banho, vai fazer lição, não vai, cada um pro seu canto, todo mundo, né, cansadinho. E, de repente, isso não aconteceu mais, né? E aí, como é que eu faço? Na minha concepção, foi um reconhecimento, entende? Muitas famílias não se conheciam, né? Ok, o meu filho é assim, a minha filha é assado, o meu marido é assim, a minha esposa é assado. Mas não, né? O distanciamento era muito grande, porque os finais de semana, eles eram também programados. Então, eu tenho um aniversário, eu tenho um casamento, eu tenho que ir na casa da sogra, eu tenho que almoçar no tio, eu tenho que... Tudo programadinho, as pessoas não conviviam mesmo, né? E aí passaram a acordar, né, e ter toda a rotina do dia, tendo que ser tudo implementado novamente, fazer uma construção disso tudo juntos. Algumas famílias tinham o privilégio de ter um escritório na casa ou outros quartos que poderiam se separar e tal. E as famílias que não tinham? Né? Como é que coloca a criança, o marido, a esposa? Eu tenho reunião, mas eu também tenho, o meu trabalho é importante, o seu não é, o meu é mais. Isso aí foi geral, né? Desestabilizou tudo, né? Totalmente. Então, assim, no meu papel, o papel do psicólogo foi tentar identificar, né, o que tinha ali de tão grave que trouxe tanto transtorno, porque infelizmente trouxe transtorno, tá? Não vou dizer aqui números exatos, mas se eu puder te dizer, 90% das famílias tiveram problemas, né? Sim, sem dúvida. Estou sendo generosa nos 90%. Sem dúvida. Porque foi muito difícil isso. Teve o lado positivo de pais que, de repente, gostaram de ver o crescimento dos filhos, né? Eu tenho famílias que o pai, para ele foi muito benéfico ver o desenvolvimento, que tinham acabado de ter filho, e aí presenciou todo esse desenvolvimento da criança, a primeira palavrinha, o primeiro passinho para pais, isso aí foi muito importante. Muitas mães também se viram nesse papel, né, do quanto eu estava fazendo falta e quanto foi importante eu estar aqui também. Então, assim, tudo tem um lado, né, benéfico, mas necessitou, né, de uma adequação absurda. Muito, né, de todas as partes. Eu me lembro que no começo, assim, nos primeiros meses, na verdade, nas primeiras semanas que a gente, vai ser só um mês, vai ser só 15 dias, né? Chegava no final do dia, estava exausto, porque tinha que dar conta do trabalho, do almoço, da atenção do filho, de ajudar na escola. Chegava no final do dia, mesmo que tivesse ajuda, né, do marido, tudo... Colaboração. A colaboração, né? Cara, no final do dia você fala, meu Deus do céu. E amanhã vai ser de novo. E isso que dá o desespero, né? De que você não tem ali... A falta da perspectiva de mudança, né? Que ali vai ser um dia diferente, vão ter coisas novas, Exato. A rotina vai mudar. Eu acho que, historicamente, não tem como a gente não dizer antes e pós-pandemia, né? Isso vai ficar. Né? Como era a nossa vida antes e como era a nossa vida depois. E para a saúde mental, eu falo que teve dois lados. Um lado muito negativo, que as pessoas ficaram mais deprimidas e ficaram mais ansiosas, mas também, em contrapartida, a gente teve um reconhecimento da importância da saúde mental que até então não havia. As pessoas tinham muito preconceito, resistência para lidar com a saúde mental. E a partir do momento que a gente fala de saúde mental, a gente traz à tona uma série de coisas que clareiam qual que é o significado e a importância da nossa qualidade de vida. Quebrar estigmas. E de quebrar o estigma, de quebrar a resistência de que saúde mental, sim, é para todo mundo e todo mundo tem que cuidar da sua, né? Então, houve um aumento de 60% na procura por terapia após a pandemia, né? Pessoas que até então nunca tiveram contato
com psicólogos, com psiquiatras, com especialistas em saúde mental, que foram à procura porque realmente adoeceram emocionalmente. E eu acho que esse adoecimento faz com que a gente também abra um leque aí de terapias alternativas, de autoconhecimento, de autocuidado. Pessoas que até então não faziam atividade física. Exato. Começaram a fazer atividade física na pandemia, né? É muito contraditório você pensar, né? No momento que a gente tinha que ficar preso, foi o momento que a pessoa começou a se cuidar, a fazer uma atividade física, a ter uma alimentação mais balanceada, a ter um estilo de vida mais saudável. Por quê? Porque a gente começou a ter um maior autoconhecimento. Então, isso, eu falo que a pandemia, ela tem esses dois lados, né? Um lado muito negativo, que as pessoas realmente adoeceram, ficaram estressadas, né? O isolamento social fez muito mal, principalmente para as crianças e para os adolescentes. Né? Nossos filhos, né, Patrícia, que estavam em fase de alfabetização, sofreram muito, porque eles tiveram que alfabetizar 2 anos online, né? E alfabetizar online é algo surreal. Nossa, E o contato social, né? O contato quanto social foi grave para as crianças e para os adolescentes. Exatamente. Acho que até aquelas famílias que falavam, não quero meu filho na tela, não quero meu filho na televisão. Não. Gente, caiu por terra. Tinha outra alternativa. Se você não colocasse a criança para assistir uma televisão ou para brincar com um amigo por vídeo, o que você ia fazer? Não fazia uma reunião. Não fazia uma reunião. Sim. E detalhe, né? Também tem essa. Como você tá ali, você não tem o trânsito, o deslocamento, você acaba atropelando uma reunião na outra, né? Fazendo muito mais reuniões, muitas vezes deixando a sua alimentação de lado, come ali do lado, coisas que não são saudáveis também, né? É o lado A e o lado B do negócio. Eu me lembro, Elisa, que numa das nossas conversas durante a pandemia, você tinha colocado algumas situações que, por exemplo, né? A Camila falou, as crianças estão na escola, os pais estão no trabalho, então o contato é pouco, né? Durante a semana, mais no final de semana, mas assim, a criança está dentro de casa inquieta, procurando atividade, querendo gastar energia, né? E a mãe querendo trabalhar, o pai querendo trabalhar, aquela criança incomodando às vezes, mas só pedindo atenção, né? Sim. Me ajuda, tô aqui, Tô né? aqui. E você falou que cresceu muito o número de pais que levaram as crianças nos psiquiatras e que estavam dando remédios para as crianças, porque não, meu filho tem um déficit, meu filho é hiperativo, tal, numa intenção de acalmar a criança. Um erro, né? Sim, sim. Mas a gente não dá para julgar, mas é um erro, né, Elisa? Fala um pouco disso. Que hoje em dia eu acho que a gente tem uma série de erros diagnósticos, né? Então, como todo mundo tem muito acesso aos sintomas, à internet, ao doutor Google. Então, a gente acaba querendo diagnosticar. Então, eu falo que a maioria dos pais já chegam com o diagnóstico pronto no consultório. Meu filho tem TDAH, meu filho tem transtorno opositor desafiador, meu filho tem um transtorno de ansiedade. Só que quem faz diagnóstico é só o médico. Né? Nem nós, como psicólogos, podemos fazer diagnóstico. A gente faz uma avaliação neuropsicológica e sugere onde estão os déficits, onde estão as funções executivas que não estão trabalhando da forma adequada, e o médico vai fechar esse diagnóstico. Mas eu acho que essa tentativa aí de hiperdiagnosticar a criança é uma tentativa também de colocar limite em coisas que são saudáveis, e se não estavam saudáveis, era por uma questão ambiental. Uma criança fechada em 4 paredes, não podendo descer, não podendo jogar bola, não podendo brincar com os amigos, não podendo correr. Coisas que são extremamente importantes para o desenvolvimento saudável de uma criança. E, obviamente, elas vão estar mais hiperativas, elas vão estar mais ansiosas, elas vão estar mais inquietas. E aí, eu acho que cabe ao bom profissional dizer isso. Por isso que as famílias precisam tanto de ajuda nesse momento, né? De orientação parental, de orientação familiar, de como lidar com essas queixas que são normais, que são naturais diante do contexto que a gente viveu. E hoje a gente está colhendo esses frutos pós-pandemia. Tanto é que os nossos consultórios
estão cheios, porque nós estamos tratando de pessoas que ficaram adoecidas e de pais que não conheciam seus filhos e que agora vão ter que lidar com novas crianças. Eu falo que existem crianças pré e pós-pandemia. E essas crianças pós-pandemia, elas nos exigem muito, porque estão sim, de fato, mais ansiosas, estão sim, de fato, colhendo os frutos desse isolamento social, dessa falta de interação, dessa hiperconectividade de ficarem muito tempo nas telas, nos videogames, nos tablets, e isso obviamente vai ter uma consequência duradoura e que a gente vai ter que lidar no nosso dia a dia. Sim, sim, sem dúvida. Agora, no consultório, né, quando chega uma criança, adolescente, normalmente os pais, óbvio, né, veem que algum comportamento, alguma coisa não tá legal. Eles querem transferir sempre o problema tá no meu filho, né? Ou ele se reconhece que pode ser que tudo que está acontecendo com meu filho seja um reflexo do que eu estou transmitindo para ele. Porque eu me lembro que numa das nossas sessões, Camila, eu falei que, puxa, a Natália tá super ansiosa, super isso, né? E não levei a Natália no psicólogo, porque eu achava que isso era muito mais aqui comigo. E acho que 90% das nossas sessões eu trazia assuntos de como lidar com ela, né? De uma melhor forma, porque a gente estava descobrindo ali também. De saber que o reflexo do que estava acontecendo com ela era por conta minha, do Maurício, né, da família como um todo. Chegando no consultório, existe essas pessoas que reconhecem? Ou também existe muito aquelas pessoas que falam assim, não, meu filho está com problema, o problema é da escola, né, agora que voltou, o problema é a pandemia, ou terceiriza o problema. Porque existe isso, é fato. Sim. Infelizmente, na minha prática clínica, depois a Camila pode falar da dela, é mais comum os pais acharem que o problema está na criança do que neles. Então, tanto é que eu falo, uma das coisas mais importantes dentro de um atendimento de uma criança é que esses pais também estejam em terapia, que eles também estejam se cuidando e percebendo como as ações deles vão refletir nas ações dessa criança ou adolescente. E às vezes é difícil identificar isso quando está na nossa própria casa, porque já tem os afazeres, os problemas domésticos, os problemas que a gente tem, né, no nosso trabalho. Então é difícil a gente perceber por que meu filho fica tanto tempo trancado no quarto, por que meu filho está tão isolado, por que meu filho não quer descer para brincar, por que ele só fica no tablet, por que ele só fica na internet. Então, a gente identificar isso é muitas vezes algo difícil. Então, eu acho que faz parte dessa minoria. As famílias, elas tendem a achar um bode expiatório, que geralmente é a criança e o adolescente, para um problema que geralmente é familiar, né, Camila? Inclusive na prática sistêmica, né, na terapia familiar, a gente chama esse paciente, né, de PI. Então, as famílias chegam com o paciente identificado já, todo o diagnóstico do paciente, né? E muitas vezes aquele estoquinho de gente, né? E eu dou risada, meu Deus. Porque a criança é assim, porque a criança está assada, porque a criança é isso, porque a criança é aquilo. Né? E, geralmente, quando a gente começa a fazer perguntas para os pais, eles já vêm de pronto, sabe? É meio que uma reação natural. Não. Né? É sempre o não. Não, mas em casa não funciona assim. Não, mas em casa não é assim. Não, mas em casa... Né? O não vem de pronto. Como a gente já sabe disso, tá bom. A família perfeita, os né? Nãos, se nega, né? Que é difícil a gente admitir, né? As pessoas acreditam, né? Não é que tem algo assim. A pessoa não quer dizer não porque ela quer dizer não. Porque, de alguma forma, ela entende que aquilo que ela está fazendo é correto. Sim. Por isso que a terapia é um lugar extremamente saudável para você começar a ver que existem outras versões de um comportamento. Outras versões de crianças, né? Existem os outros lados também. Não só aquele que a família entende. Porque a família ela vai trazendo padrões. Não é? Se a gente for fazer uma análise no padrão familiar... Eu sabia que eu ia fazer isso. Se você for fazer uma análise no padrão familiar, eles vêm trazendo de gerações. Quando você diz isso, parece difícil de entender. Imagina, não, meu avô, meu pai... a gente traz, entende? Porque você vem daquele sistema. Você vai trazer uma série de coisas, né? A terapia acaba te ajudando a ver,
né? A enxergar aquilo que você menos imagina que ia ver, fala, puxa vida, de vez em quando vem. E não é finito, né? A terapia não tem Nunca. começo, meio e fim. Não. Hoje eu não me vejo sem, né? Então, às vezes, tudo bem, você tem um caso muito específico naquele momento, você precisa tratar, né, pontualmente daquele assunto, mas eu acho que essa constância na terapia é, sem dúvida, uma sustentação, sabe? São palavras ali que você passa a semana e fala, puxa, é verdade. Aí você consegue resgatar o que foi falado naquilo e no momento que acontece a situação, que nem sempre são coisas ruins, né? Sim. É você saber Tem como coisas lidar muito com aquele boas. problema. A gente viu aí nos últimos meses, né, alguns casos de suicídio entre crianças. Isso, do ponto de vista de mães, né, que somos, né, é uma coisa desesperadora. Desesperadora. Eu lembro que num grupo de mães da escola, tal, quando aconteceu um desses fatos aí, ficamos enlouquecidas ali, né? Todo mundo ali, meu Deus, que coisa, esses pais, essa escola, né? E eu vi que ali muita gente, porque daí é todo mundo, na verdade, né? De quem que é a culpa? De quem que é a culpa? De novo, né? Como É, a de família vem novo, pro consultório. Alguém é culpado, Então, não assim, eu. eu vi muito ali falando assim, não, porque a culpa é da internet, a culpa é de todo acesso, a culpa é da escola que não vê, que não percebe. Aí teve uma hora que eu até coloquei a minha opinião. Falei, gente, assim, eu não sei, eu acho que tem culpa de todos os lados e nós, pais, não podemos nos eximir das nossas responsabilidades. Foi o que a Elisa falou. Você tem que perceber que se seu filho está muito isolado dentro do quarto, alguma coisa não está acontecendo. Né? Porque ele sinaliza. Ele né? sinaliza, sempre né? sinaliza. Então, eu acho que é uma gestão integrada do negócio, onde cada pontinha disso tem uma responsabilidade. Primeiro, a responsabilidade eu diria que 80% está dentro da nossa casa, na educação do nosso filho e na percepção em relação a ele, né? A ela. Depois, a escola, que é um anexo ali, né? É o puxadinho da nossa casa. Porque é um sistema social, É um né? sistema social, muito influente. sem tem dúvida. Muita influência na criança. Né? E tem também as telas. Só que não adianta, gente. Essa geração, ela é a geração do touch. Né? Ela é a geração Ela de é hiperconectada. Ela é hiperconectada e a gente não vai tirar disso. E a criança que não tiver essa... vai ser um ET no meio dos amigos. Então, ela tem que ter esse acesso. Claro, a gente tem que filtrar um pouco, né? Tem que limitar. Tem que ser saudável, porque tudo que é demais, a gente sabe que não é legal. Eu tive a oportunidade, eu não me lembro quem foi, acho que foi um amigo que me indicou uma série, um documentário chamado Dilema das Redes. E nessa ocasião que aconteceu, desse grupo de mães, eu coloquei, falei, gente, acho que o momento é oportuno para a gente assistir esse filme. Coloquei o link lá. Não teve uma pessoa que comentou sobre o assunto. Então, de repente, você fala, puxa vida, né? Todo mundo é conhecedor de tudo, mas na hora que você lida com a realidade... Eu lembro quando eu assisti, no dia seguinte eu sentei a Natália na minha frente e falei, filha, o negócio é o seguinte, eu sei que você gosta de TikTok, eu sei que você gosta de jogar com as suas amigas, eu sei... Legal, não tem problema nenhum, mas tudo que é demais faz mal, não é saudável. Então, olhando no olho, na altura dela, fui falando que os prós e os contras, numa linguagem que ela entendesse. Aí ela falou assim, tá bom, mamãe, quando eu quiser entrar um pouquinho no TikTok, eu posso te pedir? Eu falei, pode. Eu não vou cortar 100% também, mas eu tenho que compartilhar isso com ela. E melhorou. Tem dias que um pouco mais, tem dia que um pouco menos, mas eu consegui colocar para ela que não é legal. Você vê lá no próprio documentário, os pais das crianças de Facebook, de Instagram, de YouTube, de TikTok, não deixam os filhos entrarem nessas redes. Tem pesquisa do Vale do Silício que os pais não deixam usar. Nem babá entra, né? Porque no Vale do Silício com é uma celular. manipulação sem fim, né? Nós somos o tempo inteiro manipulados. Então, tentar mostrar para as crianças esse lado também, que esse vício da tecnologia também não é saudável, é legal e faz parte. Pensando nesse episódio que ocorreu aí entre crianças, tal, o que vocês acham que aconteceu? A criança deu todo o sinal e aquilo foi o fim da linha mesmo, e poderia ter sido evitado uma situação dessa?
A questão do suicídio, ela sempre existiu, né? Eu acho que agora veio mais à tona diante dos últimos casos que foram muito próximos a nós, a crianças com a faixa etária próxima da nossas, o que nos assusta e amedronta. Mas, assim, nos últimos anos, houve um aumento de 40% no número de suicídios entre crianças de 10 a 14 anos, né? Então, são crianças, a gente não pode nem dizer que são adolescentes, mas a grande maioria deles está ligada a transtornos mentais. Então, uma criança, sim, ela dá indícios de que ela vai cometer suicídio. É muito raro uma criança cometer suicídio por pura impulsividade ou reatividade a alguma coisa que ela não gostou. Então, tem bullying, tem depressão, tem um alto índice de desempenho que as crianças e os adolescentes estão sendo cobrados, né? Eles têm que ter, assim, serem o melhor da classe, serem o melhor na natação, serem o melhor na ginástica, serem o melhor no inglês. E essa cobrança traz também uma sensação de fracasso, porque não dá para ser bom em tudo o tempo todo. Se sentir útil. Eu acho que nós temos isso enquanto adultos, né? Essa necessidade de estar sempre dizendo sim, de estar sempre correspondendo à expectativa das pessoas, e a gente também acaba colocando isso e projetando isso para os nossos filhos. Que eles precisam ser bons o tempo todo e corresponder, e ser o melhor da sala, e tirar notas boas e fazer todas as lições. E aí eu acho que esse sentimento aí de fracasso, de desamparo, de falta de ócio, né? Que hora que as nossas crianças ficam sem fazer nada? Exato. Brincando, desenhando, vendo um filme, sem a necessidade de estar sendo olhado no relógio. Você precisa ir para a natação, você precisa se arrumar, você precisa ir para o balé. Então, são coisas que a gente precisa olhar. A criança, sim, dá indícios. Não dá para culpar só uma coisa. O suicídio é multicausal. Tem um histórico familiar, tem um histórico de transtorno psiquiátrico, tem isolamento social, tem bullying, tem as redes sociais, tem a família, como a família lidou, como a escola lidou, como a rede de apoio lidou. Então, assim, é multicausal. É difícil a gente encontrar culpados quando isso acontece. Mas, sim, a criança dá indícios. Por isso que nós, pais, cuidadores, terapeutas, quem lida com saúde física e mental, escola, o papel da escola também é muito primordial, né? Se está acontecendo bullying, como que nós vamos lidar com bullying aqui na escola? Como que a gente vai lidar com essa classe onde tem crianças que estão sofrendo, que estão tendo algum tipo de sofrimento psíquico? Isso é importante. Então, é uma rede. Não dá para a gente dizer que existe um único culpado, que existe um único herói dessa história toda, né? Tem que ser uma coisa multidisciplinar, envolvendo aí todos os atores dessa rede. Criança, adolescente, escola, família e rede de apoio. Sem dúvida. Tem essas questões todas, né, do suicídio infantil. Quanto mais a gente vai procurar números e dados, vem aumentando. Há um tempo atrás, era muito difícil incluir criança em dado de suicídio. Isso é recente, né, nessa faixa que a Elisa colocou. Então, hoje o que a gente sabe é que a terceira causa de morte no mundo, né, que é suicídio. Aí você envolve todos os tipos de suicídio, todas as faixas etárias. Mas isso vem aumentando muito. É cerca de 1 milhão de pessoas no mundo se suicidando. É um número extremamente terrível, né? A OMS agora diz que a cada 40 segundos existe um suicídio. Isso no mundo. E tem outro dado também da OMS que me preocupa, que de todas, né, eles vão englobando quem que está entrando nesse contexto de tentar ajudar, de dar informação, de falar sobre, que precisa-se sim falar sobre. É um mito dizer que falar sobre suicídio você incita, não é. Porque toda pessoa, isso é outro dado que nós temos também, todo suicida, na realidade, ele quer uma outra oportunidade. Ele não quer tirar a vida dele, ele não quer morrer, ele quer acabar com um sofrimento, né? Isso é muito, muito terrível. E as pessoas têm que saber disso para parar de estigmatizar. Então, a pessoa tenta o suicídio, aí vem aquela piada, né? Eu ainda ouço isso hoje. Mas se quisesse se matar mesmo, já teria se matado. Né? As pessoas estão pedindo literalmente socorro. Agora, sobre o que ela está pedindo socorro, não dá para saber, a gente precisa analisar. Então, a família tem que entrar nesse contexto 100%. Muitas vezes a família não consegue entender. Uma coisa que eu acho muito terrível, você deve saber muito disso mais que eu, que
existe, de novo, né, uma estigmatização do adolescente. O adolescente é rebelde, o adolescente é respondão, o adolescente faz isso, o adolescente faz aquilo, o adolescente não quer beijinho, o adolescente não sei o quê. Não são verdades, né? Não são verdades absolutas. Existem vários tipos de adolescentes. Tem aquele que já sempre foi muito carinhosinho desde pitiquinho, tem o outro que não é tão carinhosinho, tem um jeitinho mais espoleto, outro jeitinho mais, né, amável, enfim. Mas não significa que ele vai se transformar num adolescente estranho. E que qualquer coisa que esse adolescente apresente, os pais têm que falar, bom, é da adolescência. É adolescente, tudo bem. Tá trancado no quarto. Todo adolescente faz isso. Não sai do celular. Todo adolescente faz isso. Normatizar aquilo que não é exatamente. normal, né? Eu até acredito, enfim, dentro de muita coisa que a gente lê, talvez essa normatização, né, de um comportamento esteja também ajudando em algumas coisas, corroborando, né? Aqui a gente não fala em culpa, mas precisa analisar como é que a família está lidando com isso. Né? O quanto a mãe está perto, o pai está perto, o quanto a gente se dispõe a conversar. Tem que escutar, né? Muitos pais, por conta da loucura do dia a dia, do estresse deles, quando o filho vem trazer alguma coisa, pode parecer uma bobagem, mas não é uma bobagem, né? A gente tem que parar de achar que aquilo que a criança faz é uma bobagem, que o adolescente que o problema dele é menor que o seu. Isso, porque entra nisso. Sim. Né? Que é onde, quando traz as famílias para o consultório, que você começa a dizer determinadas coisas para as famílias assustam. É comum pai chorar muito no consultório, porque ele leva um susto. Não é que ele quer fazer aquilo. Claro. É porque ele vem, né, desempenhando um comportamento e acaba fazendo aquilo, achando que aquilo está correto. Quando você diz um outro lado para ele, você diz, olha, dá para ser diferente, dá para fazer diferente, eles assustam, né? Essa questão de conversar com a criança na altura da criança, muitas coisas, sabe? Algumas pequenas coisas, a diferença que faz nesse comportamento, e eu acredito sim que vai ajudar muito essas crianças a inibir a questão do suicídio, né? É óbvio, tem todas essas questões que você falou. Tem as questões mentais, que elas estão ali sim. E os pais precisam também saber diagnosticar aquilo. Não pode achar que aquilo é normal. Como é besteira, também, né? Como também não pode. Agora, toda criança que você vê espoleta tem TDAH. Né? A gente viveu a era da Ritalina. Nós enriquecemos o mundo da farmacêutica, que já é Milionária. o segundo maior do universo, né, em matéria de dinheiro e tal. A gente enriqueceu mais um tiquinho com a Ritalina. Com certeza. Porque todas as crianças... A criança levantou da sala de aula... De novo, a escola também. O quanto a escola tem que entrar nesse sistema terapêutico. Sim, o quanto nós, psicólogos, também podemos auxiliar nesse sentido. E a dificuldade deles aceitarem que existe uma criança que não é necessariamente... tem algum transtorno psiquiátrico, ela é só mais agitada. Então, é difícil você lidar. Eu já escutei isso. Essa criança não é padrão X, padrão essa escola. Mas o que é ser padrão essa escola? Né? É uma criança que sai do controle mais facilmente, uma criança mais desregulada emocionalmente. Então, essa escola tem que estar preparada, né? Eu acho que o sistema de educação ele precisa estar melhor preparado para lidar com saúde mental. As habilidades socioemocionais que a gente estava conversando, né, Patrícia? O quanto é importante as escolas terem um trabalho com essas crianças. Desde petitiquinho. Desde pequeno, desde a educação infantil. O que são as emoções, reconhecimento de emoções, o que é amor, o que é alegria, o que é tristeza, o que é raiva, o que é medo. O que é compaixão, né? O que é compaixão, o que é empatia. As crianças hoje em dia estão com dificuldade de ter empatia. O meu é meu e você que se dane, a bola é minha e ninguém brinca mais. Na questão da família. Né? Eu sempre acho que a raiz está na família. Sim. Então, esse tipo de educação ela é fundamental. Né? Tem estudos já nos Estados Unidos de terceira geração de aplicação de educação emocional, desde da mais tenra infância, e o quanto essas famílias eram famílias mais violentas, o quanto isso foi literalmente abolido. Né? Porque as pessoas passam a conversar, a se entender, a entender o comportamento do outro. Porque hoje, de novo, a internet, ela tem esse lado negativo, que ela ensina muito, a pessoa absorve aquilo que é interessante para ela e pratica. Sim. Então, hoje a gente ouve muito. Eu não gosto, eu não permito,
eu não desejo, eu, né? Mas educação emocional não é isso. Você saber aquilo que é só seu. Isso. Você precisa saber lidar com aquilo que é do outro. Se o outro está aqui na minha frente, você, por exemplo, Patrícia, se me diz algo agora que vai me afetar profundamente, a educação emocional também é eu saber entender o porquê você está dizendo isso, em que momento eu devo dizer não ou sim a você, sabe? Como é que eu vou lidar com isso? Então, sai de mim. Né? A educação, ela sai de mim, ela vai para o outro, ela se estende. No ambiente familiar, essa questão toda que deve ser ensinada na escola, precisa ser feito primeiro com os pais. E porque esses professores também que estão ensinando, até que ponto eles sabem isso? Exatamente. Até que ponto aquilo é só mais uma teoria? Praticam isso dentro de casa. Exato. E a gente sabe que na vida adulta, infelizmente, não é assim que funciona. Então, como é que eu vou ensinar algo que eu não consigo praticar? Né? Então, a questão da família, ela vem sempre antes da criança, sem culpabilizações. Porque às vezes as famílias chegam, eu tenho culpa. Eu falo, não, você não tem culpa, você não soube agir de uma forma diferente, porque não teve uma orientação diferente. E não tem ferramentas para Não isso, tem, né? exatamente. São leigas, as famílias são leigas. A questão de culpa, né? É muito louco, porque a gente, a mulher, né? A gente se acha, não adianta, culpado o tempo inteiro, por tudo. Eu tenho culpa porque eu engravidei, aí tenho culpa porque fiz uma cesárea ao invés do parto normal. Isso. Eu tenho culpa porque o filho não pega o peito, eu tenho culpa porque... Por tudo. Acho que isso já está no nosso intrínseco aqui. A associação da mulher à Nossa Senhora. A gente até assistiu, tempos atrás, uma peça, né, da Samara Filippo, que falava justamente disso, né? Mas eu acho também que, falando da empatia e pegando o gancho do bullying, a gente costuma colocar os pintinhos embaixo da nossa asa e falar que a nossa criança é perfeitinha, que ela não faz mal, que ela é totalmente ingênua. E no grande contexto, acho que as crianças são puras sim. Eu acho que os preconceitos que ela tem, né, o racismo que ela pode vir a ter, ela aprendeu isso dentro de casa. Ponto. Aprendi. Na minha opinião, é isso. Sim. Aprendendo de casa. E a criança que sofre o bullying, ela é a mais afetada, né? Porque é um sofrimento terrível. Eu me lembro, eu sofri bullying na minha infância. Mas isso não me gerou nenhuma sequela hoje. Graças a Deus. Mas a gente... Porque talvez tenha sido uma coisa leve, uma coisa, né? Mas eu acho que o nosso papel de pai também é falar disso, assim, você também não pode praticar o bullying. Claro. Que acho que são dois pontos, né? Que tem quem sofre o bullying e quem faz o bullying. E esse agressor, né, aquele que pratica o bullying, às vezes ele está mais adoecido de quem sofre o bullying. Por que ele tem essa necessidade de atacar, né? De agredir, de menosprezar o outro? Qual que é esse ganho? Que ganho que ele tem agindo dessa maneira? Então, acho que cuidar do agressor, né, cuidar de quem agride é algo muito importante. Isso, né, se a gente for falar em violência doméstica, né, violência nas escolas, violência intrafamiliar, é importante a gente perceber. E é isso mesmo, a gente às vezes está na nossa casa, às vezes nosso filho está praticando bullying e a gente não está vendo. Exato. Será que a gente conversa sobre bullying em casa? Será que a gente tem um momento que eu falo, essa família tem que ter um momento no dia, seja na hora do almoço, na hora do jantar, de sentar e de conversar. Como foi o seu dia hoje? O que aconteceu? O que foi legal? O que foi chato? Porque é isso, as famílias não se encontram. Então, eu falo que o momento da pandemia também foi um momento positivo, porque sentava todo mundo à mesa e conversava e fazia as refeições juntos e tinha esse momento de troca, né? Que seja no final de semana, enfim, as famílias precisam dialogar, precisam trocar informações, porque é essa hora que você está ensinando o seu filho a ser mais empático. Nessa hora que você está ensinando a seu filho a cuidar de quem está precisando de ajuda. E como eles absorvem, né? Muitas vezes eu acho que eles absorvem mais quando o ensinamento, a informação vem também de uma criança. Lá na escola da Natália, eu me lembro que um dia ela chegou em casa e falou: mamãe, hoje a gente teve uma palestra, todo mundo teve uma palestra na escola, os alunos do 5º, 6º ano, não me lembro, foram em todas as salas falar o que é bullying. Falei, mesmo, filho, o que é? Olha, aí que ela legal. me falou, do jeito dela, o que era bullying.
achei fantástico, porque de repente se a gente pega um adulto que vai falar termos técnicos, que não é a linguagem que a criança vai entender, ela não vai absorver aquilo de uma forma na íntegra, né? Dias depois, eu tava deitando com ela para fazer ela dormir, e ela pegou uma boneca dela, um ursinho, e eu falei, pega aquele urso gordinho. Ela virou pra mim, mamãe, isso é bullying, sabia? Né? Então, você vê, fixa, absorve. Então, eu acho que também as escolas, né, tem que saber também, e souberam lá na escola dela, assim, como que a gente vai tocar a criança. Isso. Que não seja uma palestra só informativa. Foi uma coisa curta. Tem que ser uma comunicação. Né? Comunicação e tal. Teve uma vez que eu estava consultando uma palestrante para falar sobre racismo numa empresa, né? E aí, ela é uma pessoa preta, né? E ela falou assim, Patrícia, primeiro de tudo, o que eu preciso saber? Essa empresa tem um canal de denúncia? Primeiro ponto. Porque a gente vai falar do racismo como um todo, mas se dentro da própria empresa não tiver um canal de denúncia, de nada vai ser válido. Né? Porque se em qualquer situação, seja na escola, seja no trabalho, ocorreu uma situação de racismo, para tudo. Para tudo. Não dá para continuar lidando no dia a dia como se nada tivesse acontecido, fosse um caso isolado. Não, para tudo. É crime esse tipo de coisa. Então, vai muito além, né? A questão do bullying, do racismo, do preconceito. Não é fácil educar, né? Não é fácil, mas através dessa comunicação, né, eu faço muito isso com os meus pacientes, né? Eles sabem disso. Essa questão de instaurar o dia da família, da conversa, porque diariamente fica mais difícil. E vocês não têm ideia da dificuldade que é implantar isso nas famílias. E é uma coisa tão simples, e ela é tão saudável, e eu tenho maior dificuldade de implantar isso, que é a reunião semanal, né? Já ouvi falar sobre isso. Essa reunião semanal, eu explico, né, qual que é a razão disso. O objetivo não é só para a família se juntar e bater um papo. Né? A criança, a partir de 3 anos, ela pode participar dessa reunião. É uma forma de você também, né, eu não gosto muito dessa palavra, porque ela tem tantas conotações, mas cabe bem aqui, empoderar a criança se sentir pertencente. Porque muitas crianças não se sentem pertencentes àquela família. Porque existem tantas diferenças nas hierarquias, famílias. né? Exatamente. Eu vejo a hierarquia, o que é saudável, porque nós somos um espelho das crianças. Sim. Nesse sentido, eu acho muito saudável. Mas não aquela coisa que eu falei e pronto. Nossa, teu pai tá chegando. Não é essa a hierarquia, né? Do medo, do pânico, não é isso. Mas quando você inclui a criança nessas reuniões, ela se sente pertencente. Tanto que no início é muito bonitinho, você vê ali, né? O passo a passo. Tem uma família que é uma gracinha, que tem uma pitiquinha. A menorzinha da família entrou. E é ela quem não esquece. Olha. Ela fala, hoje é o dia da reunião de família. E ela vai saltitando. Porque você coloca algo de positivo e negativo sobre cada membro da família, de uma forma tranquila. E aí eu... né, peço que não pode ter revide, não pode ter resposta. Aceita. Porque se tiver resposta, vai criar conflito. Isso. Então, você escuta aquilo que você fez de positivo, que você fez de negativo, boquinha fechadinha. Processa, e vai processar, né, aquilo até a próxima reunião. Né? Então, assim, para as crianças, isso é tão saudável, porque você está ensinando várias coisas, e a principal delas, na questão da comunicação, é que dizer algo que não é bonito sobre o outro, não necessariamente não tem que ser agressivo. Né? Porque hoje, nós adultos, nós somos de uma geração que nós fomos criados assim, né? Se alguém diz, nossa, como você tá linda, Patrícia, adorei teu cabelo. Mas se eu olhar e falar, nossa, essa sua blusa, eu não tô achando legal. Você vai, de alguma forma, aquilo vai ter um impacto ruim em você. Você vai se olhar. A gente tem dificuldade de lidar com isso. Sim. Quando você ensina isso de pequenininho, ela vai falar, pois é, mas o que você acha que não tá legal? Será que é a cor que não combinou? Vai ser uma coisa natural. Então, dizer o que é bom e ruim sobre o outro é positivo.
vai trazer benefício, porque eu estou dando a chance do outro também perceber aquilo que não é legal e modificar. E refletir sobre isso. Exato. Porque poucas vezes a gente reflete. Né? O que eu faço que incomoda tanto o outro? Será que eu já parei para pensar que não é só uma acusação, né? De dizer, você faz isso e eu vou rebater. Né? É interessante dedinho, né? isso, né? De não rebater. Tá, ok, eu recebo, paro, penso, reflito e depois posso melhorar essa minha conduta em relação ao outro, para que a gente viva bem em sociedade. Esse é o Elisa, principal, né? quando você pega no consultório um adolescente, que eu acho que deve ser mais perto do que é a nossa terapia mesmo, porque o Pititico, eu acho que você vai fazendo algumas perguntas ali, tentando identificar Mais lúdico, algumas né? coisas mais lúdicas. Agora, quando é um adolescente, quais as queixas que eles trazem para você? O que é o mais que você tem visto nos últimos tempos, pegando a pandemia? O que está pegando mais ali? Os adolescentes, eles estão entristecidos. Eles estão tristes. É impressionante dizer assim, mas eles estão sem motivação, sem perspectiva. Eu acho que é uma geração que tem tudo muito de mão beijada, né? Não tem uma conquista. Então eu quero um joguinho de videogame, o pai vai dar o outro. A gente esperava o Natal para ganhar aquela bicicleta tão sonhada, tinha que tirar notas boas, passar de ano para o Papai Noel premiar. Hoje em dia a gente é gratificado o tempo todo, não existe frustração. E quando existe frustração, pode até chegar a uma depressão e, consequentemente, a um suicídio. Então eu falo, a gente tem que ser um pouco Melanie Klein. Melanie Klein é uma psicanalista que ela trabalha com relação mãe-bebê e ela fala que existe o seio bom e o seio mau. O seio bom é aquele que gratifica. Quando o bebê está chorando, você vai lá e dá o peito. E o seio mau é aquele que quando o bebê chora, que está com fome, você fala, mamãe está no telefone, a mamãe está tomando banho, a mamãe está acabando de fazer a comida. Não dá para gratificar o tempo todo, desde bebê. Desde a relação mãe-bebê, a gente já vai frustrar de alguma forma essa criança. Então, os jovens estão entristecidos, eles estão ansiosos, eles estão sem perspectiva e, principalmente, eles estão sem vontade ou motivação de interagir. Por quê? Porque a tela está em excesso. Eu não tenho um adolescente que não use excessivamente as telas. Todos estão com essa queixa. Então, as queixas vêm muito pelo pai. Eu não quero viajar. Meu pai fica querendo viajar. Meu pai fica querendo ir pra praia no final de semana. Meu pai quer sair pra almoçar no restaurante. Eu quero ficar em casa. Me deixa. Então, vai criando uma redoma, uma bolha. E os amigos estão no WhatsApp, né? Falar, vídeo, pra quê? Não. Se a gente tem o WhatsApp ali. Nem vídeo, né? Se joga online com os amigos. Então, sim, eu interajo com os meus amigos online. E eles quase não se veem, né? E a gente tem que lembrar que somos seres humanos. Faz parte do ser humano, do DNA do ser humano. Relacionar. Se olhar, fazer o que a gente está fazendo aqui. Um olhar para o outro, eu ver suas expressões, eu ver o teu sorriso, eu ver quando você se zanga, quando você não se zanga. Porque isso também faz a criança aprender dentro da questão da frustração. Quando uma criança brinca muito com outra e com outras, ela quer jogar a bola, o outro vai chegar, vai pegar a bola, vai ser mais esperto, vai tirar, ele vai chorar e tal, mas daqui a pouco ele vai arrumar outra coisa. Entender que aquilo lá não tá legal, ou ele vai resolver brincar de novo, ou ele vai arrumar outra brincadeira e daqui a pouco acontece outra coisa. Era o circuito saudável da criança. Por isso que a gente diz, a criança precisa brincar com outras crianças. Não é chegar na natação, fazer aula de natação, acabou a natação, tira a criança, dá o banho, leva pro inglês, porque no inglês ela vai sentar, ela vai fazer inglês. Na natação ela vai entrar na piscina, ela vai nadar. Sim. No basquete ela vai jogar o basquete. Não, mas ela brincar, tá né? É o brincar. É o ela não brincar tá livre. Interagindo. Isso. Porque ali ela está praticando um esporte. Então, no basquete, ela tem que ser boa no basquete. Se eu tenho um amiguinho que está muito bom, nossa, eu preciso ser melhor que o amiguinho. O esporte é ótimo, é excelente, deve-se fazer? Deve-se. Todos nós, aliás, né? É saudável. Faz bem para produzir hormônios bons. Agora, a criança é o tal do ócio, né? Às vezes você vai falar o que é ócio, ninguém sabe o que é ócio mais. Se uma criança, você deixar ela 5 minutos sentada, ela vai querer morrer. Ela fala que ela está entediada. Entediada. Nossa, sempre. Que aí vem a tal da tristeza. Então, os pais têm sim, né? Quando eu digo que tem responsabilidade, não é culpa.
né? A família, Que é diferente, os pais, né? Culpa de nossa, responsabilidade. Literalmente. Aham. Agora, os pais, sim, têm essa responsabilidade de manejar o dia dessa criança. Não é a responsabilidade da criança, não é a responsabilidade da escola, porque a escola tem a função dela. Claro. Essa função é dos pais. Não adianta jogar para frente. É. E não adianta tira de um esporte, põe no outro e nesse e naquele. A criança precisa fazer nada. Cabecinha vazia. Porque Vai eles arrumar criam. dentro de casa, nos brinquedos, o que fazer, Porque né? criança Sim, cria. vai criar, porque Criar. isso também vai ter Lógico. um momento de criatividade. O ócio leva à criatividade. Sim. Você sabe E que é uma uma- criatividade super saudável, Sim. né? Total. Uma vez eu li uma matéria, eu não vou me lembrar de quem, nessas revistas de mães e tal, e que falava assim. Normalmente, numa situação comum, você tá com seu filho numa pracinha, né, que a criança vai brincar, tal, tem um balanço. Aí tem uma criança balançando. Aí o que você vai fazer enquanto mãe, né, normal, você vai lá e fala assim: "Ai, fulano, deixa aqui a Natália brincar com você, vamos alternar?" E ela criticou aquilo. Ela falou assim: "Negativo. A criança tem que começar a saber esperar desde cedo, porque você não vai estar ali do lado dela 100% do tempo, resolvendo aquele probleminha dela do balanço." Então, o que se falar para a criança? Natália, seguinte, ele está balançando, na hora que ele cansar, você vai lá e balança o tempo que você quiser. Porque senão, a gente vai resolvendo todos os problemas da criança de uma forma muito imediata. E aí, a vida não é assim, né? Então, ela vai querer Essa a promoção coisa do naquela imediatismo, hora, né? Ela vai querer a promoção quando ela estiver lá na vida adulta, naquela hora. E quando não tem, ela se Quando não frustra tem, e sai do trabalho. Sai do trabalho. Então, eu não quero, né? Ou, por exemplo, tudo bem, gente, o Google, incrível, né? Tudo que a gente quer tá lá. Mas na minha época, numa pesquisa de escola, eu ia pro Centro Cultural fazer trabalho. Enciclopédia, Barça, sei lá, né? Não sou tão velha assim, mas enfim, né? A gente tinha que enciclopédia. buscar as nossas respostas de alguma forma. Hoje não. Você põe um Google lá. Outro dia a Natália perguntou: mãe, o que é não sei o quê? Eu falei: putz, filha, vou dar um Google. Puf, na hora respondeu pra ela. Tudo, é. E esses grupos de estudos eram muito saudáveis também, né? Você Super trazia os legal. amiguinhos para casa. Isso, para casa para fazer o trabalho, em Porque grupo. não era só, você tinha o período do trabalho. Eu até indico isso hoje, tá bom. O trabalho vai ser do horário X ao horário Y, determina um horário para estudar. Acabou aquilo, vão lanchar, vão bater papo. Exato. brincadeira, Nossa, eu fazer me lembro alguma muito coisa. disso da minha infância, Hoje não fazendo tem mais isso com os isso, meus né? amigos e tal. A gente precisa voltar. E são coisas simples, percebe? São Isso. coisas simples. É uma socialização saudável. Né? Eu preciso colocar as pessoas em contato com as outras. Isso para o adulto também. Então, o trabalho é feito online. Né? Se um vai levar na casa do outro, nossa, é um transtorno porque não pode. Porque Chama tem o disso, Uber, tem- chama o... Muitas vezes, crianças, né, andando de Uber. Você põe no Uber e sim. tal. No meu prédio mesmo tem um Uber lá que está à disposição para levar crianças para cá e para lá, para Olha. levar para natação. Tá? Eu discordo. Né? Eu, como psicóloga, eu discordo. Tudo bem, você precisa de um auxílio para levar e tal, mas você precisa colocar essas crianças mais juntas. Né? Deixar esse universo infantil voltar a fluir. Porque essas crianças vão ficar melhores. Elas vão... E outra coisa também, né? Quando a criança tem as ideações suicidas ou elas vão entrando nesse universo da tristeza, né? Elas vão para as telas novamente. E nós sabemos, como psicólogas, os grupos horríveis que tem instigando suicídio, né? Instigando bulimia, instigando tudo isso. Isso existe, surreal, né, Existe de tudo, das coisas mais horrorosas. Infelizmente. Né? E os pais às vezes acham, não, ele tá ali na tela, tá brincando. Não, tá jogando, tá? Precisa dar uma olhada, sabe? Precisa monitorar. minimizar, precisa. Eu já escutei de vários Precisa. pais, Camila, eu não sei, né, se isso é comum na sua prática. Mas eu acho invasivo eu ter a senha do invasão celular de do meu privacidade. filho, eu entrar na privacidade do WhatsApp dele. Eu falei, não é invasivo. Até os 18 anos, quem é responsável pela vida do seu filho é você. Então, sim, você tem que monitorar quanto tempo ele fica, em que site que ele entra, que tipo de desenho, que tipo de série ele vê. Então, assim, eu já escutei isso de vários pais, dizendo que eles acham, assim, horrível. Invadir. Essa coisa de invadir eu a também privacidade, o quarto, o celular, o tablet, monitorar. Não, eu confio no meu filho.
né? Esquece que o filho é uma criança, está em desenvolvimento, tem um Isso, cérebro não em tem, desenvolvimento. exato. Não é questão de confiança, né? Acho Não. que tá muito longe de ser a questão de Não, confiar ou não. É a formação. Você Formação. está formando o seu filho, você está orientando o seu filho, porque senão quem vai orientar realmente são esses grupos aí horríveis que a Camila disse. Sim. É. E nós orientamos, né? Os pais têm que saber que fazer isso faz parte do processo do amor. Com Né? certeza. Porque amar não é você, eu te É amo, dar você faz o limite. que você quiser. Não. Isso E não é criança amor. gosta, né, Isso desse é limite, cômodo. né? Sim. Parece que não, mas eles Gostam. gostam, né? Eles pedem limite. Eles pedem exatamente. limites. Tempo todo. É referencial de vida. Né? Isso. Eles aprendem assim. Isso. Dificilmente a gente ouve no consultório, a gente ouve muita coisa no consultório, né? Dos adultos, dos problemas infantis que geram isso, aquilo, enfim. Vem muita coisa dos pais. Mas a gente nunca escuta um filho reclamar quando um pai está ali direcionando. Minha mãe me ensinou. Orientando, meu né? pai me ensinou. Meu E pai sentou geralmente comigo, né? Esse ensinar, na época, pode ser chato, porque está te impedindo de Ai, fazer né? algo Poxa. que você quer. Sim. A vida é minha. Exatamente. Ninguém lembra disso como algo Uma danoso. coisa negativa, né? Não. Eles trazem muito, o adulto traz muito isso. Poxa vida, aprendi isso com meu pai, aprendi isso com a minha mãe, quando são coisas positivas, né? E aí, a gente como mãe, né, e como pai, sabe o quanto exaure Sim, fazer isso, porque a gente tem que sim. fazer isso inúmeras vezes, né? Sentar ali, olhar ali minha filha do meio. Um dia sentei ao lado, lá no Orkut, que eu percebi que ela estava ficando... Era Orkut ainda. Deixa ela saber disso, que ela vai falar. E eu sentava. Do nada, eu via que tinha um tempo ali. Eu sentava ao lado, falava, abre para a mamãe. Vamos ver quem são seus amigos. E foi incrível naquela época, como entrou uma porção de amigos que ela não sabia quem era. Mas quem é? Não, mas é o amigo do Amigo amigo. do amigo do amigo. E eu só falava assim para ela, né? Deleta. E eu lembro do dedinho. O bico O aqui. bico, né? Nossa. Deleta. Mas mamãe, deleta. Porque não sabia quem era, Claro. entende? Só que isso é saudável, não tem nada de invasão, não. Não. Isso você pode estar salvando a vida do seu Isso. filho. Sem dúvida. Exatamente. Né? Agora, se a gente for resgatar na nossa memória, né, até para trazer nessa difícil arte que é educar um filho, né? Se a gente resgatar na nossa memória o que a gente gostava que os nossos pais faziam, é só a gente replicar, né, gente? E o que a gente não gostava, e o que a gente sentia falta, e o que era excessivo, eu acho que é um bom termômetro, porque a gente também foi criança, a gente sabe, às vezes, meu marido fala, Natália, eu já fui criança, minha filha, né? Eu sei o que Esse você tá... beabá eu já Esse conheço. eu já conheço, de trás para frente, né? Então, acho que você buscar na sua memória algumas coisas que podem te auxiliar ali, entre saber o que é certo e errado. Você falou negócio do Uber, de trabalhos, né? Eu acho que, enquanto pais, deve até ter muito disso, eu sinto isso, a gente ter uma colaboração não só da nossa família, mas agora que a gente tem essa facilidade de ter os grupos de mães, sermos solidárias entre nós e ajudarmos o outro, a outra, né? Quantas vezes eu falei pra você, quando você precisar deixar os gêmeos aqui porque você não tem a tua rede de apoio, me avisa. Se precisar pegar na escola um dia, uma mão lava a outra ali, né? Isso é tão importante. Isso é super Eu, então, assim, né, como pessoa, mãe, mulher, eu falo, gente, né, minha família não mora em São Paulo. É difícil, às vezes. Eu recorro várias vezes a mães amigas, né? Você busca pra mim, né? Me dá uma carona, tal. E eu acho que é isso, assim, essa solidariedade entre nós é algo tão rico e tão importante que fortalece até as crianças de saberem que podem contar umas com as outras. Sem dúvida. Né? Essa coisa, e aí voltando um pouco do imediatismo, né, Patrícia, que você falou, as crianças estão muito imediatistas, Total. né? Elas querem a coisa tudo para ontem e se não dá, elas ficam entediadas, tudo. Tem uma pesquisa que eu gosto muito, acho que você já deve ter visto, em terapia comportamental, até já saiu, né, em documentários na TV, que eles pegam crianças bem pequenas para fazer essa coisa da espera. Será que eu sou capaz de esperar por uma recompensa maior? E aí vai lá, coloca a criança numa sala e dá um brigadeiro para ela. Fala, eu vou te dar esse brigadeiro. Se você me esperar 10 minutos e não comer esse brigadeiro, daqui 10 minutos eu trago outro. Aí você vai ter 2 brigadeiros. Aí deixa a criança e o brigadeiro lá. Difícil isso, Adivinha, né?
Quando chega, a criança já comeu brigadeiro faz tempo, né? Eles vão. É muito engraçadinho. É. Mas é isso, né? Assim, a gente tem uma dificuldade de esperar pela recompensa. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Né? Que demora, que a gente precisa fazer um investimento, que a gente precisa saber o tempo para que essa recompensa venha. Exato. Exato. Agora eu queria que vocês, assim, para a gente finalizar aqui, eu queria que vocês trouxessem alguma mensagem, alguma dica, se você pudesse falar para todos os pais, mães que não fazem terapia, ou que o que para você é fundamental para ajudar os nossos filhos a ter uma vida mais feliz, mais tranquila, uma vida mais saudável. O que você falaria, Camila, enquanto família? Primeiro tem a questão, né? Eu acho importante a gente levantar novamente, não falamos muito sobre isso, né? Da questão da saúde mental. Entender que saúde mental não tem nada de estigma, não é errado ter um filho ou ter alguém na família ou você próprio, né? Ter um transtorno, seja lá o que for, não é um problema, né? Porque para todos eles, tem, né, tratamento, você consegue levar uma vida saudável, uma vida normal e tal. Então, primeiro é isso, né? Também não olhar os filhos como se fossem serizinhos estranhos. Isso dói muito para mim, particularmente, porque eu vejo muitas famílias relatando os filhos como, sabe, ele é assim, ela é assado, ele não sei o quê, como se fosse algo fora deles, de novo, né? Essa questão do fora de mim. Então, entender que são um núcleo, né? Que aquele núcleo, a base daquele núcleo familiar, enfim, tem que existir, a princípio, a afetividade. Eu preciso amar quem está aqui, né? São meus filhos. E o que eu posso fazer, eu como pai, eu como mãe? Onde está a minha responsabilidade efetiva nisso tudo? Na condução disso tudo, com dificuldades ou não, porque é difícil. Sim. Né? Mas eu acho que se partir desse princípio de olhar aquele serzinho, entender, eu sempre digo isso, precisamos entender o que está se passando na cabeça dessa criança com a idade que ela tem, não com a sua. Né? É olhar para a criança como uma criança. Né? Bom, tem 4 aninhos, como é que seria ter 4 aninhos? Não vai dar para eu fazer isso, mas deixa eu tentar, eu baixo. Então, deixa eu tentar entender o que essa criança está querendo me dizer. Né? Não, eu não posso. Eu fui criança, eu faço isso, eu fazia aquilo. Sai desse eu, né? Volta ali para a tua criança. Voltando para essa criança, você vai conseguir tanto dar limite como dar amor. Mesmo porque, né, o sentimento mais profundo de um pai e de uma mãe é o amor, né? Então, o caminho do amor, ele é o mais fácil. É a partir dele que a gente vai desenvolver todos esses nomes bonitos que se falam hoje, né? Por exemplo, a empatia. Se você não tiver essa base, você não vai conseguir fazer mais nada além disso. E você não vai conseguir passar nada disso pro teu filho. Se cuidar, né, Camila? Mais uma vez, aquele negócio que a gente fala, né? Que nem no avião, né? No voo. Quando acontecer alguma coisa, coloque primeiro a máscara em você e depois ajude quem tá do lado. Ou seja, se você não tiver bem, né? Não precisa ser 100%, porque todo dia tem ali alguma coisa na vida, né? Nas nossas relações, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Mas se você estiver bem, com a sua saúde mental ali, no mínimo, né? Razoável, você tem condições de ajudar o outro. Agora, se você estiver em desequilíbrio total, não adianta você querer ajudar. E tem pais que se enganam muito, né? Que é triste isso. O pai está num estresse avassalador, a mãe ansiosa, né, nível hard, as pessoas estão adoecidas, elas sabem que estão, embora elas ainda não entendam que a ansiedade é uma doença e que o estresse mata, porque mata. Né? Eu tenho um paciente jovem no consultório que teve AVC de estresse. Quantos casos a gente tem aí, né? Quantos? Inúmeros. Só que a pessoa, quando você joga isso para a criança, não, mas para o meu filho, eu escuto isso para o meu filho, não, para o meu filho não tem estresse, com o meu filho não, com o meu filho eu sou diferente. Não dá para ser diferente, porque aquilo está em você. Não dá para cindir, né? Não, e você passa, né? Você passa, se você realmente está com a sua saúde equilibrada, saúde mental equilibrada ou funcional, que a gente costuma dizer, você vai conseguir lidar muito melhor no teu núcleo familiar. Não pense que sendo estressado, nervoso, como todo mundo está hoje, você consegue ser saudável para um filho. Não consegue. E aí as coisas vão acontecendo, a bola de neve vai crescendo. Só ladeira abaixo. Exatamente. Né? Mas primeiro
né? Que é a história do egoísmo. Não, mas isso não é egoísmo? Não. Não. Uma mamãe saudável, uma mamãe que cuida dela, uma mamãe feliz com ela. Terá filhos Cuidado em todo saudáveis. sentido. Isso. Né? Mente, corpo, espírito. Você se cuidando, você consegue ser tudo isso para o teu filho. Então, não dá só para jogar a criança lá no consultório, mas eu tô bem. Eu tô aqui. Não sei por que meu filho tá assim. Deve ser escola. né? Terceirizar. Aquele amiguinho. Nossa, aquele amiguinho. A influência, né? Sempre é do outro. Então, eu acho que é por aí, Legal, sabe? legal. E aí, Elisa, o que você acha? Você acha que as crianças vão ter ali na cabeça dela lá daqui 10 anos, daqui, sei lá, na vida adulta, a pandemia vai ter feito uma lesão muito grande? Ou a criança, o cérebro dela é tão plástico que ela é capaz de absorver aquilo e falar, foi só um momento da vida e a vida segue, foi... né? Como que vai ficar? Eu acho que sim, vai ser um marco, mas que elas vão sobreviver. Sim. Né? Eu acho que a pandemia realmente foi um marco, é inevitável dizer que não vai acontecer, né? Que os danos já estão aí, a médio, curto e longo prazo, mas elas conseguem, eu falo que as crianças elas são muito saudáveis do ponto de vista emocional, elas conseguem passar por isso, melhorar, elas são muito resilientes, essa é a palavra, elas são muito resilientes. Então, acho que eu vejo, né, meus filhos, meus pacientes, eles estão construindo relações saudáveis com o meio, com o ambiente, porque eles conseguem resgatar o que foi de bom. O que foi de bom? Eu fiquei perto da minha família, eu tive meus pais perto de mim, né? Eu falo para os meus filhos, eles falam, o que foi o melhor da pandemia? O papai e a mamãe agora levam e buscam a gente na escola, que antes eles iam de perua, né? Então, estão mais perto. São coisinhas, né? São coisinhas pequenas que às vezes a gente fala, né? No dia a dia, a gente não consegue nem considerar. E eu falo, tem duas coisas que eu acho que são mais importantes. A comunicação. Numa família, né? A comunicação, você se comunicar, você se conectar com seu filho. O que você gosta? Você conhece o que seu filho? Às vezes eu vou perguntar para os pais, eu não sei o que ele gosta, eu não sei o que ele vê de série, eu não sei que tipo de música ele gosta, qual que é a cor preferida dele. É isso, é conversar, é fazer um programa junto. Às vezes eu falo, mãe, faz um programa só você e seu filho, sem seu marido, sem seu pai, faz um programa irmão, e né? sem o irmão, faz só com um, para você olhar aquele indivíduo como um todo. E só inteiro, ele, né? Só ele. Ele é importante para você. Porque muitos pais também terceirizam para a mãe. A mãe não trabalha, eu que trabalho, sou provedor. Então, ela é toda a responsável por criar, por educar, por dar limite, por olhar a lição, por ir nas reuniões de escola. Então, eu falo, criem memórias. Criem memórias, deixem lembranças, para que lá na frente, né, quando você for atender o adulto, Camila, ela possa falar, nossa, eu fazia isso com meu pai e era tão bacana. E ele poder passar para o filho. Isso, eu ia para o futebol todo sábado com meu pai, era tão gostoso, era só eu e ele. Então, eu acho que essa coisa da memória afetiva é algo que conecta muito e a gente precisa de mais conexões. Legal, gente. Sim. Acho que é isso. A gente ficaria aqui horas e horas falando sobre, né, tema tudo tão isso daí. gostoso. Família, filhos, né? É sempre um assunto muito interessante. Eu agradeço muito de coração a presença de vocês. Espero que vocês sejam essas pessoas incríveis dentro do lar de vocês. Eu sei que são. E numa próxima oportunidade eu vou trazê-las de novo para a gente falar de outras coisas do universo feminino. Tá bom? Com certeza. Agradecemos o convite, foi uma delícia e vamos repetir, com certeza. Vamos sim. Adorei, obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada. Gente, é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio e logo mais a gente volta com papos mais intrigantes nesse nosso universo feminino também, tá bom? Um beijo, até a próxima. Muito bom? Ei, arrasou! Muito bom, muito bom.